Programa Controverso, seja muito bem-vindo. Hoje nós conversaremos sobre o Código Tributário da cidade de Goiânia. Novamente, eu conto com a compreensão de você, nosso telespectador de Brasília, Anápolis, Aparecida de Goiânia, Senador Canedo, de todas as cidades aqui da região metropolitana, de todas as cidades do estado de Goiás e até mesmo do Brasil, que nos acompanha pela Fonte TV, Canal 5 e pela retransmissão também de Facebook e do YouTube. Mas eu creio que esse assunto é um assunto que, mais do que abordar aqui uma região local, uma questão local da nossa cidade, ela também é um assunto que pode ser muito enriquecedor para a sua experiência municipal. E para discutir esse assunto conosco, estamos aqui com a presidente da Comissão de Constituição e Justiça de Goiânia, da Câmara Municipal de Goiânia, a vereadora Sabrina Garcês. Tudo bom, Sabrina? Tudo bom, Giovanni, obrigada. É um grande prazer ter aqui você junto conosco, aqui no programa Controverso, o nome que foi de primeira anunciado aqui por Renato Dias, nosso jornalista, né? Falou assim, olha, não podemos discutir a questão tributária sem a presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Eu que agradeço você também, Renato. Sabrina, assim como nós aqui, e o telespectador deve estar olhando, mas essa menina é uma adolescente, essa não deve ter nem segundo grau. O que a Sabrina está presidindo a Comissão de Constituição e Justiça? Foi um processo demorado, um processo difícil? Foi um processo que no início da eleição, no início da legislatura, soou com muito... Os vereadores tinham muita incerteza do nome, mas fui reconduzida agora no final do ano passado, então fiz um bom trabalho, eu como a comissão, sou formada em Direito, especialista em Direito Administrativo, comecei meu mestrado na área, mas tive que trancar, então tenho uma experiência nessa área da constitucionalidade. Sabrina, nós temos um código tributário aqui em Goiânia, que é de 1975, que sofreu algumas complementações, ele foi atualizado, acho que em 2006, me parece, e a única coisa que foi feita em 2015 foi que ele foi trazido num compêndio com as legislações, mas sempre uma coisa mal ajambrada. Isso. Essa realmente vai ser a primeira vez que ele vai ser reformulado. Exatamente. Qual a grande contraposição desse código para o código anterior, para o sistema anterior que nós tínhamos? Primeiramente, é uma conquista dos goianienses a vinda desse código. Era algo que a cidade tinha anseio há vários anos, principalmente pelo que você disse. Uma coxa de retalhos na nossa legislação fiscal e tributária. Eu acredito que no IPTU, que é o imposto que a maioria das pessoas pagam, tem acesso, a grande vitória é você sair das zonas fiscais e passar para a alíquota, porque isso gerava uma injustiça muito grande. Então acredito que esse seja o grande avanço do Código Tributário. Explicando para o telespectador, principalmente para quem não é de Goiânia, em Goiânia nós temos um imposto de propriedade territorial urbana, IPTU, que é cobrado por zonas. Então você pode ter uma mansão, mas se ela estiver localizada numa zona que é considerada uma zona X, ele tem uma alíquota muito pobre. Então você tem pessoas humildes que pagam a mesma alíquota de pessoas de extremo poder aquisitivo. Isso tem trazido uma injustiça fiscal enorme. Agora a discussão que se tem há muitos anos aqui em Goiânia é que se saia dessa forma de cobrança e passe a cobrar pelo valor, né? Parece-me que foi feito um levantamento, nós temos em torno de 670 mil imóveis em Goiânia, 83% desses imóveis, eu estou parecendo Renato Dias é que costuma ser esse matemático, por né? favor. Nós temos em torno 83% desses imóveis, mais de são 560 mil imóveis, eles vão ter redução de alíquota, se for aprovado o código dessa forma como está sendo apresentado. 6 mil e pouco não vai ter mudança alguma. Apenas 100 mil imóveis, coisa de 15%, é que vai ter aumento de alíquota, porque são os grandes imóveis de grande valor. Giovanni, mas a gente tem que tomar cuidado com esse cálculo, porque o cálculo inicial que a prefeitura mandou estava pegando esses 6% e estava tendo um incremento de 20 milhões em cima de 6% dos imóveis. Então nós fizemos essa correção, readequamos as zonas das alíquotas para que isso não acontecesse. É claro que preservamos sempre a capacidade tributária. Quem tem uma capacidade tributária maior
Óbvio que tem que pagar mais, todo mundo defende isso. Quem tem uma capacidade tributária menor tem que pagar menos. Mas nós fizemos esse cálculo porque, num primeiro momento, essa parece uma matemática fantástica. Exatamente, mas quando você joga maravilhoso. 20 milhões para 6% dos imóveis, aí você vai ver também como sobrecarrega isso. Só que tem um detalhe. Nós temos aqui agora, recentemente, em Goiânia... Renato, a hora que você quiser discutir, fique à vontade, tá? Nós temos em Goiânia... Para quem não sabe, nós tivemos agora mês passado imóveis de 14 milhões de reais, prédio com apartamentos de 14 milhões que foram vendidos em menos de uma semana, em plena crise. Né? Então eu entendo que se a pessoa tem 14 milhões para investir no apartamento, ele tem que também arcar com a parte tributária. Porque a filosofia desse código, até onde eu entendo, é aumentar a arrecadação, ou seja, aumentar a base arrecadatória, ou seja, o máximo possível de pessoas que estão sem arrecadar, trazê-la para a arrecadação. Sem contribuir. E reduzir o imposto para quem contribui. Sim. Não seria essa a justiça fiscal? A justiça fiscal é exatamente essa, mas nós temos que tomar cuidado também com pessoas que empregam. Por exemplo, quais são os imóveis mais valiosos, Giovanni? Imóveis de empreendedores, imóveis de esquina, imóveis onde você põe empresa. Então, se você taxa também demais esses imóveis, por exemplo, na Avenida Mangalô, que é considerada ainda periferia na cidade. Mas se você for pegar um imóvel na esquina da Avenida Mangalô, esse imóvel não sai por menos de 600, 700 mil. E aí você vai estar sobrecarregando aquele empresário. Então, foi por isso que a gente fez essas correções. Além do que, o código ele trouxe outras coisas absurdas que a prefeitura tem defendido, como aumento de receita, como a criação de taxa para utilização de parques, independente de ser evento, independente de ser pessoa física ou jurídica, evento beneficente, evento cultural, cria-se a taxa... Taxa para evento. Taxa de evento e taxa para utilização de parques. São taxas diferentes. Então a gente tem que tomar cuidado também com o que vem sendo difundido pela prefeitura, porque quando a gente olha lá o que está escrito, não é bem assim não. Renato Dias, deixa eu só explorar essa parte do parques e eventos e passo a palavra para você, ok? Vamos falar um pouquinho sobre eventos e parques. Então, hoje, a proposta, por exemplo, inclusive futebol, seria cobrar em torno de 2%, não é isso? Não, é uma taxa que é um valor fixo a taxa. Começa, se não me engano, com R$7 mil, público de até 10 mil pessoas e vai aumentando sucessivamente. Aí me diz uma coisa, Giovanni, o Goiânia e o Atlético vão fazer um jogo. Você acha que tem condições do Goiânia e Atlético? O Atlético até que sim, mas do Goiânia pagar uma taxa a mais R$7 mil, a gente não tem 1.000 torcedores no estádio. Então existem algumas correções que a gente tem que fazer. Um evento de taekwondo, por exemplo, aqui no município. Será que tem condições de, além de toda a estrutura, pagar mais uma taxa de R$7 mil? Então são coisas que foram colocadas no código que eu acredito que até para nós, vereadores, conversarmos com a população e entender o que a população quer. Talvez, só finalizando, além dessa questão dessas taxas sobre eventos, como é que seria essa questão da ocupação de parques? Seria, por exemplo, um circo ocupando uma área? Não, se você quiser fazer um evento, um aniversário, se você quiser fazer... Lá no Parque Flamboyant, por exemplo? Qualquer parque. Se você quero fazer um piquenique no Parque Flamboyant. Tem que pagar a taxa, tem que pegar a autorização. Se você quiser fazer contar histórias, igual a gente vê, às vezes, algumas mães fazendo, algumas escolas fazendo, você vai ter que pagar essa taxa. Esse assunto, então, não vai ser bem da CCJ, vai ficar mais para a comissão mista. Isso, nós apresentamos várias emendas, na CCJ já foram mais de 50 emendas para tentar corrigir essas distorções, principalmente as distorções do ISTI. Mas na comissão mista isso vai ser debruçado. Temos mais 5 minutos, Renato Dias. Vereadora Sabrina Garcês, filha da ex-vereadora Cida Garcês e sobrinha do ex-presidente da Câmara Municipal, Vladimir Garcês. O atleticano. Que deve estar sorrindo de alegria com a conquista do título do Atlético e a vitória contra o São Bento em Sorocaba. Vereadora, o que está programado no Código Tributário para revitalizar o centro do ponto de vista econômico? Principalmente a diminuição da taxação, dos impostos, desconto no ISS. Quais impostos? Desconto no ISS quando as empresas forem para lá, descontos no IPTU também. E o plano diretor, eu sou da comissão do plano diretor, o plano diretor também vem fechando todo esse arcabouço de reocupação do centro com outros incentivos. É possível estabelecer um diálogo entre o plano diretor e o Código Tributário? Não, é necessário, é extremamente necessário. Assim como necessário. a criação do imposto progressivo,
o estímulo ao desenvolvimento de polos econômicos? Extremamente necessário. O plano diretor, ele traz a questão do polo de desenvolvimento econômico. Isso tem que estar linkado com os ajustes, com os incentivos fiscais que serão dados. Então, isso tem que ser tratado sempre ao olhar dos dois, tanto do Código Tributário quanto do plano diretor. Vereadora Sabrina Garcês, a mobilidade urbana é um dos problemas que os agentes econômicos têm reclamado muito em obras da Prefeitura Municipal de Goiânia, que atrapalha os negócios, os corredores exclusivos impedem estacionamentos. O que fazer para estimular a produção econômica, a geração de emprego e de renda em Goiânia? Bom, primeiramente é investir, é trazer o empreendedor para trabalhar junto ao município. Nós não temos hoje uma política de incentivo ao empreendedorismo no município, em nenhum sentido. O prefeito Iris disse que é contra a indústria, porque a indústria é poluente. Gente, existem indústrias sem ser poluentes. Nós criamos o polo digital, o porto digital aqui em Goiânia, e a prefeitura simplesmente não conseguiu desenvolver. Então nós precisamos que essas políticas sejam efetivas e principalmente que a prefeitura esteja aberta. Eu vou dizer como: liberação de licença mais fácil, mais rápido. Tudo isso processo a prefeitura... de desburocratização. Exatamente. Nós precisamos passar por um processo de desburocratização. Empreender em Goiânia é completamente difícil. A Aparecida está dando um show, Senador Canedo está dando um show. Infelizmente, Goiânia tem perdido a maioria dos seus empreendimentos, a maioria dos seus empreendedores para as cidades vizinhas. Sabrina, para fazer o nosso encerramento, o que nós podemos esperar que esse código melhore para a organização da cidade de Goiânia? A progresso do cidadão. A vida do cidadão. Primeira coisa, o IPTU. Porque o cidadão ele vai conseguir identificar o que ele está pagando e como ele está pagando. Foi emenda nossa também que não existe no cálculo do IPTU, Giovanni e Renato, o fator de desvalorização do imóvel. Se o imóvel ele tem 10 anos, 15 anos, se o imóvel tem 1 ano, isso não era levado em conta. Então nós fizemos uma emenda para que tudo seja calculado dentro do IPTU. Interessante, que o imóvel precisa de manutenção. Claro, ele tem um valor, mas ele precisa de manutenção. O IPVA, por exemplo, se o seu carro é mais antigo, o seu IPVA é mais barato. Por que no IPTU a gente não aplica isso? Certo. Então existe... inteligente. Então existe uma série de inovações, mas principalmente, eu acho que a grande vitória desse código é o IPTU está de maneira mais clara, sem puxadinho, sem cartinha no fim do ano, sem surpresa. A população paga seu imposto. A população quer receber serviço em dia, mas a população quer saber o que ela paga. Sabrina, eu tenho trazido aqui os vereadores e eu sempre faço, junto com as discussões da vereança, algumas questões particulares, pessoais. No seu caso, você foi alçada como vereadora e você foi uma grande surpresa. Mulher e jovem, e muito firme, apesar de sorridente, muito carinhosa, muito atenciosa, mas muito firme. Ainda é muito difícil para uma mulher e jovem assumir uma posição tranquila de liderança e as pessoas entenderem que isso é totalmente tranquilo, absoluto. Só complementar essa pergunta, Giovanni, a senhora enfrenta obstáculos? Claro, mas sou uma privilegiada. A maioria das mulheres não tem o privilégio que eu tive. A maioria das mulheres com a minha idade já são mães, já tem uma família para sustentar, já tem que trabalhar fora, não tem uma família na política, então sou uma privilegiada. Não é qualquer menina com 27 anos que consegue ser eleita. E a senhora tem um respeito, né? Por exemplo, eu conheço a senhora do movimento estudantil, eu conheço a senhora, inclusive, de apoio, né? Isso. Então, comecei a trilhar meu caminho no movimento estudantil, mas não é fácil. As mulheres enfrentam, sim, resistência, tem uma dificuldade, sim, mas a gente vai rompendo. A função da mulher na política é atrair outras mulheres. E um grande prazer tê-la aqui pela primeira vez no programa Controverso. Eu aqui, Giovanni Bueno, Renato Dias e, pela primeira vez, Sabrina Garcês conosco. Muito obrigado, Sabrina. Eu que agradeço, Giovanni, Renato, obrigada. E você fique conosco. Aqui é o programa Controverso, você está no lugar certo. Em Goiânia, desde 2010, a Capital Mídias é hoje uma das maiores empresas de mídia exterior de Goiás e, por ser a mais completa do segmento, é a única que oferece 4 mídias:
painel de LED, painéis iluminados outdoor e painel rodoviário. Por 4 anos seguidos, a Capital Mídias ganhou o prêmio Os Mais Influentes da Comunicação de Goiás e se tornou referência quando o assunto é mídia exterior. Capital Mídias, a gente anuncia, você vende. Seja novamente muito bem-vindo, segundo bloco do programa Controverso. E hoje nós estamos excepcionalmente tratando sobre o Código Tributário da cidade de Goiânia. Para conversarmos sobre esse assunto com um pouco mais de excelência, Andrei Azeredo, ex-presidente da Câmara Municipal, atual vereador da Câmara. Tudo bom, Andrei? Tudo bem, Giovanni? Tudo bem, Renato? Boa noite a todos que nos assistem. Esteve conosco semana passada, conversando sobre o plano diretor, e nós intimamos você para falar também. Para mim é uma alegria poder estar aqui mais uma vez. Muito obrigado, Andrei. Muito obrigado mesmo. E nós consideramos esse tema primo e irmão do plano diretor. Sem dúvida. Não é? Andrei Azeredo, conforme nós conversamos antes de entrar no ar, nós gostaríamos que você trouxesse aqui qual é o senso de oportunidade para que Goiânia discuta um código tributário em 2019 de origem do Poder Executivo Municipal, sendo que nós sabemos que há na Câmara de Deputados Federais no Brasil, né, na Câmara de Deputados Federais, uma discussão muito mais abrangente que pode mudar totalmente as direções do Brasil e podem influenciar esse código. Não haveria uma perda de energia, não haveria aí uma perda de trabalho? Com certeza, essa é uma pergunta que eu também faço e entendo em parte a posição do prefeito e dos seus secretários. Quando foi encaminhado, quando iniciaram as discussões dessa reforma do código, eu vejo que ela era muito bem-vinda. Primeiro, você vai unificar em um único texto todo o arcabouço legal sobre tributos do município de Goiânia. Nós temos um código tributário que é anterior à Constituição. Várias emendas foram feitas, parte dele não foi recepcionado pela Constituição de 88, ou seja, é um saco de gato. E isso gera dificuldade de compreensão por parte do contribuinte, uma relação não muito clara e transparente entre fisco e o contribuinte. Quando você unifica, dá clareza, simplifica essa relação, você gera uma melhor qualidade em todo esse processo. Você dá com mais clareza ao cidadão a certeza de quando ele vai pagar, o que ele vai pagar, qual que é o fato gerador, quando ocorre o lançamento, todos os elementos necessários para que essa relação tributária ocorra com mais simplicidade. Ocorre que o código demorou na sua discussão inicial dentro do Executivo, foi encaminhado para a Câmara em final de setembro, começo de outubro do ano passado, ou melhor, final de agosto, começo de setembro, e com isso as conversas iniciaram. Foi retirado pelo Executivo e devolvido no final do ano. Final do ano, quando já existia em tramitação uma proposta do deputado Baleia Rossi, do MDB de São Paulo, que modifica todo o sistema tributário nacional. Para você ter uma ideia, Giovanni, o IPI, ICMS, PIS, COFINS e ISS, na proposta dele, viram IVA, Imposto sobre Valor Agregado. Isso reflete sobre todo o país. Então hoje nós temos, inclusive recentemente nesse mês de abril, uma afirmação do presidente Rodrigo Maia de que a proposta que vai andar no Congresso após a aprovação da Previdência será tributária, iniciada pelo Baleia Rossi. Ou seja, nós corremos o risco de chegar no final do ano com um novo Código Tributário Nacional, inovador, que modifica toda essa situação e tendo gastado tempo, energia, saliva num código local que não vai ter o resultado esperado, porque ele vai ter que se adequar à legislação nacional. Andrei Azeredo, uma questão apenas. O ministro da Economia, Paulo Guedes, diz dias atrás que vê com simpatia a proposta de um imposto único. O que isso, no contexto, na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional, em Brasília, impacta o Código Tributário? Ele modifica tudo. Hoje nós temos as competências da União, dos estados e dos municípios para criação e arrecadação de vários tipos de impostos. Quando você cria um imposto único, você modifica toda essa relação, passa a ser provavelmente um ente arrecadador e depois ocorre essa divisão. E há por parte de muitos o entendimento de que o imposto único ele é inconstitucional, porque você não respeita a capacidade contributiva do cidadão. Eu que ganho
por exemplo, 10 mil reais como vereador, salário líquido, e uma pessoa que ganha 30 mil reais, nós vamos pagar o mesmo valor. E o cidadão que ganha um salário mínimo também vai pagar o mesmo valor em percentual nosso. E isso afere a capacidade contributiva, porque aquele que recebe menos, encarece o custo dele, esse imposto impacta mais do que a mim, que ganho 10 mil líquido, e muito mais do que aquele que ganha 30 mil. Então isso fere um preceito básico, que é a capacidade contributiva. Você tem que pagar da seguinte forma, é o preceito constitucional: quem ganha menos, paga-se menos, quem ganha mais, paga-se mais. O projeto do Imposto Único aventado por Paulo Guedes, ele pode provocar uma maior concentração do bolo nas mãos da União? Eu tenho convicção disso, Renato. Eu não dou conta de acreditar que qualquer chefe do executivo do país, hoje, com a crise fiscal que nós vivemos, despesas crescentes e receitas sendo contidas ou com redução, precisando de manter um fluxo de caixa, que ele possa abrir mão de receita. Isso é inconcebível. Isso é conversa para boi dormir. Qual é a receita hoje da Prefeitura de Goiânia e de que ela é constituída? O município, para o ano de 2019, tem um orçamento previsto em receitas de aproximadamente 5 bilhões 300 e alguns poucos milhões de reais. Ao ano? Ao ano. Isso é a receita anual, o orçamento previsto na parte da receita. Esse orçamento ele é composto com as receitas próprias, que são o imposto de transmissão de bens imóveis, TCD. Segura só um instantinho. Telespectador, você que é de Brasília, você que é de outras cidades, isso que está sendo trazido aqui, pergunta pelo Renato Dias, resposta de André Zeredo, isso não serve só para Goiânia, porque essa aqui é a base de praticamente todos os municípios do Brasil, e é bom que você tenha noção. Goiânia é uma cidade de praticamente 2 milhões de habitantes, né? População flutuante, uma população flutuante, 2 milhões, a população residente aqui é 1 milhão e meio. 1 milhão e meio? 1 milhão e meio. Então você pode ter uma noção de como que funciona essa estrutura para o resto do Brasil. Seguindo qual é a composição, a arrecadação então anual de em torno de 5 bilhões no ano, e aí nós temos formada de os impostos próprios. Nós temos o ISS, IPTU, ITU e o compra e venda de imóveis. E nós temos, além disso, a participação do Fundo de Participação do Estado, Fundo de Participação do Município, o FPE e o FPM. E fora receitas de convênios que podem vir. Tudo isso forma o bolo que são as receitas do município. O fundo de participação são a participação que o município tem em relação ao ICMS, né? Aí o ICMS tem os serviços que são recolhidos e o que é também o que é circulado, também vendido também dentro do município. Então ela tem a participação e também dos impostos federais é a participação do município. Exato. Esse IVA, o que ele retiraria do município caso ele fosse implementado? Primeiro, a meu ver, a capacidade de cobrança... Não, quais esses impostos? ISS. O ISS. Ele tira o ISS. ISS. A parte de ICMS, que é cobrança dos estados, também passa a o S do ICMS vai embora também? Sim. O S não, tudo, né? Tudo ICMS passa a ser IVA. Além do ICMS, você tem o IPI... Então o tiro maior é no estado, né? Não, o ISS é o maior tributo da cidade de Goiânia. E ele tem uma receita sempre crescente. E aí é o que nós temos que tratar no Código Tributário hoje, um olhar muito grande sobre IPTU e ITU. É uma receita muito forte do município. Que vem de uma vez. Hoje ela se equivale ao ISS. Só que o ISS, ele, a meu ver, ele tem que ser melhor trabalhado, porque é fomentando novos negócios, novos empreendimentos, o empreendedorismo, nós vamos ampliar o número de vagas, gerar emprego. Hoje o CAGED tem um dado horrível que o nosso desemprego aumentou. Hoje já não são 12 milhões, são 12 milhões. O CAGED é o cadastro que informa sobre os empregos de determinada localidade. E isso hoje já não são só 12 milhões de desempregados, são mais de 12,2 milhões de desempregados no país. Isso tudo porque nós temos um ISS que precisa ser melhor trabalhado. Eu entendo, por exemplo, que essa é uma oportunidade da reforma no Código, no município, de novas empresas não terem necessariamente prestadores de serviço de pagar os 5%. Nada impede, com uma forma de fomentar novas atividades, que essa alíquota nos 2, 3 primeiros anos possa ser reduzida para 2%.
que é o mínimo constitucionalmente pactuado na federação para todos os municípios. Isso gera um fluxo de caixa melhor. Hoje das seria empresas. de 5% em Goiânia. Hoje sim, 5%. E Goiânia concorre com o senador Canedo, Trindade, Aparecida de Goiânia. Com os mais de 5 mil municípios brasileiros. E que atrai empresas que podiam estar em Goiânia. Andrei, agora uma coisa interessante, Renato, também nós avaliarmos, eu queria fazer 2 avaliações em cima de você, uma sobre Goiânia e outra esse assunto lateral que puxamos do Tributo Nacional. Em relação à primeira Goiânia. De qualquer maneira, parece-me oportuno, porque nós temos a possibilidade de discutir sobre uma maior arrecadação, um aumento da base arrecadadora. Parece que a grande novidade, o grande espírito dessa mudança, e você concordaria com isso, que esse é o espírito desse código? Essa é a argumentação que se usa para justificar o novo código. É o marketing? E aí você chegou num ponto para mim... Não sei se é fake news. Eu espero que não seja. O que eu desejo é que seja de fato apresentado as razões. Você não está convencido? De forma alguma. E vamos no lado específico do IPTU. Você se coloca como uma oposição consciente, metódica, técnica ao projeto que foi apresentado? Em alguns pontos, sim. Em o projeto nacional ou federal? O municipal, em especial IPTU e ITU. Certo. É inconcebível a mim, diante das argumentações existentes e apresentadas, hoje nós temos 4 zonas fiscais em Goiânia. Eu vou falar de ITU. ITU é o lote vago, é especulação imobiliária. Nós temos 4 zonas e nós temos alíquotas de 1, 2, 3 e 4% para ITU, imóveis não edificados. Agora eu vou mudar e vem uma proposta inovadora, que ela vai gerar, como você disse, uma amplitude da capacidade tributária, e eu vou ter uma alíquota máxima de 1,33% para lotes vagos. Eu estou fomentando, eu estou incentivando a exploração, a especulação imobiliária, os vazios urbanos, coisa que nós, no código, no plano diretor, temos a coibir, porque o que nós queremos é uma cidade cada vez mais compacta, que diminua o seu custo social, melhore a prestação de serviço público. Estabeleça o imposto progressivo, como determina o... Exato. Então, eu quero saber qual que é a razão dessa mudança, onde que está o benefício real para a população. Em contrapartida, no IPTU, que é o edifício, que é a edificação feita, eu vou ter acréscimo nas alíquotas. Aí o secretário de Finanças vem falar assim, não, 80%, mais de 80% vão ter redução de imposto. Eu duvido, volto a dizer, não acredito que nenhum chefe de executivo abra mão de receita. E segundo, o IPTU ele é vinculado ao valor venal do imóvel, o valor de mercado do imóvel, melhor dizendo, o valor de compra e venda. Ele não mandou a planta de valores atualizada. Se ele não mandou a planta de valores atualizada, eu posso até ter o decréscimo em algumas alíquotas de alguns imóveis num primeiro momento. Com isso eu possa reduzir o valor nominal pouquinho, mas tem uma redução de 10, 100 reais em cada IPTU. Mas na hora que vier a planta de valores, a nova planta com valor venal, valor de mercado daquele imóvel, eu posso com essa planta fazer com que as novas alíquotas incidam e eu posso sair de um IPTU de 700 para 1.300 reais. Ou seja, a prefeitura pode maquiar esse valor de acordo com o interesse dela. Não é maquiar, trazer os valores reais em outro momento, o que vai impactar diretamente, uma vez que as alíquotas elas são maiores agora, e isso vai trazer um prejuízo muito grande num primeiro momento ao contribuinte, que vai ter que pagar muito mais no momento onde a economia está em crise, onde nós temos redução dos postos de trabalho, onde a inflação tem sido controlada com muita força e, acima de tudo, o cidadão tem perdido capacidade de compra. Nosso tempo acabou, eu preciso fazer uma última pergunta. Você acredita que outros vereadores comungam dessa resistência? Eu tenho convicção, porque a maioria ainda não analisou detidamente todos os pontos. É um código. Você crê que você conseguirá trazer essa consciência de resistência para os vereadores? Eu trabalharei não só os vereadores, mas em especial a população. Eu vejo que hoje a população tem acompanhado muito os trabalhos legislativos, a atuação de cada parlamentar e aquilo que... O Fórum Empresarial, inclusive o CODES e Sinduscom, parece que está muito... tem um apoio muito consolidado a esse projeto. Você
teria também interesse em chamá-los para conversar e trazer essa perspectiva? Eu tenho o dever de conversar com todos, e assim eu entendo a atividade política. Isso não quer dizer que serei convencido por todos, mas buscar o diálogo e fazer a junção entre pontos divergentes, buscando um denominador comum, acredito que é a natureza real de uma atividade política. Esse é André Azeredo e você está no programa certo, porque esse é o programa Controverso. Você também está no lugar certo, fique conosco. E para dar continuidade a essa discussão, nós estaremos aqui com o advogado tributarista Márcio Moraes. Não saia daí. Em Goiânia, desde 2010, a Capital Mídias é hoje uma das maiores empresas de mídia exterior de Goiás. E por ser a mais completa do segmento, é a única que oferece 4 mídias: painel de LED, painéis iluminados, outdoor e painel rodoviário. Por 4 anos seguidos, a Capital Mídias ganhou o prêmio Os Mais Influentes da Comunicação de Goiás e se tornou referência quando o assunto é mídia exterior. Capital Mídias, a gente anuncia, você vende. Programa Controverso, terceiro bloco. Hoje, uma discussão sobre o Código Tributário de Goiânia, que está sendo analisado e votado na Câmara Municipal de Goiânia. Conosco, o advogado tributarista Márcio Moraes. Tudo bom, Márcio? Tudo bem, Giovanni? Muito obrigado por você receber, Renato. Seja muito bem-vindo. Renato Dias. Giovanni Bueno, Márcio Moraes, advogado tributarista, um dos ícones da operação do direito em Goiás. O Código Tributário, em formatação na Câmara Municipal de Goiânia, ele apontará medidas, caminhos para acelerar o ritmo do crescimento econômico de Goiânia, da região metropolitana, com códigos, medidas que possam gerar renda, emprego e aumentar a arrecadação do município para que possa ser revertido ao cidadão. Bom, o Código Tributário ele é um excelente instrumento para fazer esse tipo de medida, de incentivo. Mas esse que foi apresentado. Mas esse que está, seus benefícios são tímidos. Tímidos por quê? O que significa isso? O que traz de benefício e o que deveria trazer na sua concepção? Mas a timidez é de onde? Por exemplo, cita-se muito os benefícios para se desenvolver a questão da região central de Goiânia. Mas para isso traz um benefício de IPTU por apenas 2 anos para as novas construções. Ou então uma diminuição do ISS, do Imposto sobre Serviço, por também 2 anos, algo em torno de uma razão de 50%. Isso, apesar de estar no texto, ele, na forma prática, ele não traz o incentivo que ele busca, que é realmente fazer uma migração para o centro. E o segundo, a depender do que vai para o centro, vai trazer outro tipo de transtorno. Bom, mas se ele traz um benefício fiscal, ele não ajuda no limite? Esse benefício fiscal seria por um tempo reduzido, ou seja, esse tempo é limitado, não o suficiente para estimular o crescimento econômico da região? Exatamente, é um desconto do imposto de uma forma pouca, né? É um percentual só de desconto e por um tempo muito limitado, que seria 2 em alguns casos até mais. Você acha que deveria ser 5 anos, 10 anos? Para mais, exatamente. E nós temos outras situações, por exemplo, que ainda que a pessoa deseje ir para lá, o empreendedor deseje ir para lá, muitas vezes, não raro, nós temos imóveis em Goiânia, lotes em Goiânia que, apesar da sua posição, ele não é servido de infraestruturas básicas, por exemplo, água, esgoto e energia elétrica, e nem pode ser. Porque as concessionárias assim não fornecem. E apesar disso tudo, apesar de ser inviável, a prefeitura passa a cobrar seu imposto cheio e ainda progressivo. Renato, eu acho que o que o Márcio está tentando nos ensinar aqui é o seguinte: na hora que a empresa vai fazer o cálculo dela, da planta dela de instalação, esse desconto, ela joga dentro de 2 anos... É irrisório. É irrisório, né? É irrisório. Não compensa. O centro comercial lá de Aparecida de Goiânia, na Avenida Rio Verde, se não me engano, ele estabeleceu um prazo de 20 anos com incentivos creditícios e fiscais. Seria algo mais ou menos dessa natureza. Exato. Para se consolidar um negócio, um empreendimento. Lá tinha outras condições ainda que se empregasse cidadãos de Aparecida também obtinham outros Mas o Fórum Empresarial não participou dessas discussões? O Fórum Empresarial não poderia ter feito um plano de negócios, ajudado a fazer uma perspectiva de plano de negócio e ter contribuído nessa discussão? Não apenas o Fórum Empresarial
empresarial, mas vários segmentos da sociedade civil, a exemplo da OAB, também apresentaram, seja na Secretaria de Finanças, seja neste momento. Mas a OAB não pensa em negócio, né? A contabilidade, o Conselho de Contabilidade também foi chamado. Eles não têm que pensar em negócio, eles têm que pensar na cidade nesse ponto. E o fato da cidade, o negócio é um dos elementos que faz o enriquecimento da cidade. Não basta apenas simplesmente colocar no papel um desconto de 50% por um período de 2 anos, que isso automaticamente não vai trazer a população para lá. E não é isso que também vai trazer um maior índice de arrecadação. Nós temos uma curva de arrecadação onde tanto o benefício quanto o incremento, ele chega num ponto máximo. Só que a falta de estrutura do que vai se fazer a partir dali vai determinar o sucesso ou insucesso daquela lei. Então, não é simplesmente colocar um pequeno incentivo que vai se conseguir. E o insucesso desse projeto não afeta não o aspecto só econômico ou arrecadatório, mas a própria cidade. Se ela deixa de ser interessante no seu aspecto econômico e social, a cidade começa a se esvaziar. Outras cidades, aqui, principalmente aqui no entorno de Goiânia, passam a ser mais atrativas, os negócios vão para lá, a população. Que é o exemplo que o Renato trouxe, né, Renato? Como é que foi? Da região metropolitana, Aparecida de Goiânia, Senador Canedo, Trindade. Tudo mandando ver no centro delas. Tudo mandando ver, as empresas se instalam lá e vêm usufruir da infraestrutura, da malha rodoviária, da água, do esgoto, da energia de Goiânia. Exato. A questão não é só focar se vai ter um aumento ou não do IPTU, mas como vai ser esse aumento. Se ele é merecido esse aumento, se ele vai ter a arrecadação esperada. Porque se ele for por demais oneroso, simplesmente a primeira coisa que se deixa de pagar é o imposto. Ninguém vai deixar de fazer uma compra para poder pagar um imposto. E assim também parece que não se vai revitalizar o centro de Goiânia com propostas dessa natureza. É claro que não, porque se desestimula, apesar de querer se estimular, na efetividade se desestimula ir para lá, por que vai ter essa ocupação? Doutor Márcio, em se falando de centro, a gente sempre pensa em algum estímulo cultural e artístico. Dentro do código, o senhor estudou alguma coisa? Tem algum tipo de estímulo para a cultura, ocupação para as cultural, artes, ocupação cultural, artística? No centro da cidade? Na verdade, até como bem lembrado pela vereadora Sabrina aqui, acaba que temos um desestimulo, porque a cobrança da utilização de parques ou um agravamento da situação de utilização dos parques. Ele vai tocar uma moda na viola lá no parque. Ele vai ter que pagar. Então, é isso que eu falo da questão da arrecadação. O cidadão já não está dando conta de sobreviver da arte. E ainda tem que pagar para tocar a viola lá no... E se ele tem que pagar, ele não paga. Então ele vai para a clandestinidade ou ele não vai para ali. Então, aquele sentimento de pertença... Ele engrossa o exército informal. Exato. Então, esse é o limite que nós temos que ter. Se aquele sistema que está sendo proposto, ele vai efetivamente trazer um resultado ou não. Porque nós podemos simplesmente ter um acréscimo de informalidade, não de formalidade. Sim. E se ele tem um acréscimo de informalidade, tem uma perda de arrecadação enorme. Então, o código não traz, o senhor não percebeu nele nada para poder incrementar a cultura ou lazer ou arte? De uma forma que o senhor se lembre, terá um impacto objetivo e significativo, infelizmente não. Por exemplo, essa questão dos estádios de futebol é uma realidade. O aluguel do estádio... Não, mas aí é para sugar, não é para contribuir, né? Exatamente. Aí é para sugar, né? Cobrar do Monte Cristo 7 mil do Goiânia, não tem lógica. Até mesmo pequenos empreendimentos, Schalke estabelecimentos, como os quiosques, por exemplo, que nós vemos nos parques Vaca Flamboyant, etc. Paga-se por mês e por metro, provavelmente vai arrancar o seu lucro. Então ele não vai cobrar tributo dos quiosques? Por mês e por metro. Hoje eles não pagam nada. Não, eles pagam uma taxa de liberação, liberou. Só pagar uma taxa de liberação. Só de funcionamento. Mas agora ele vai ter uma repetição. Então é uma mordida maior que a do leão do imposto de renda, não, Giovanni Bueno? Então nós temos esse tipo de situação que, apesar de uma aparência de estímulo, acaba sendo o contrário. Tem alguma coisa sobre feiras, sobre ambulantes, etc? Tem. Igualmente, a questão desses quiosques também exige uma cobrança sobre os ambulantes. Então, em tese, até quem nós vemos no sinaleiro deveria pagar. De uma forma geral, então, todo mundo vai cobrar. E como é que imagina fazer a fiscalização disso? E a efetividade da cobrança? A efetividade da cobrança. Esse é o X da questão. O código traz essa... O código não traz a questão da fiscalização. O incremento não é a fiscalização, é a arrecadação. A arrecadação ela é como um poder expropriatório, eu quero que pague. Mas fazer o trabalho de fiscalização, esse nós estamos vendo que ele está um pouco aquém. Tanto que ele quer colocar tudo, quase tudo, por base do arbitramento. Ou seja, eu não vou no lugar, eu não sei como é que está a situação, mas eu posso falar quanto que está acontecendo. Renato, isso aqui é importante. É a mesma questão da foto aérea, né? Ou seja, bate foto,
Aquela carta, Bate foto, por exemplo, fica que valendo. os cidadãos goianienses receberam, falando que tinha possível inconsistência dos elementos cadastrais com que foi efetivado, tanto que foi cancelado, porque eles não entraram em todos os prédios. E mesmo quem estava em prédio teve uma mudança, então não teve. Não teve essa fiscalização. A justiça já falou que tem que ter uma ação fiscalizatória e não meramente arbitrária. Doutor Márcio, nós precisamos encerrar, o prazo nosso o nosso tempo já esgotou. Alguma pergunta final? É um tiro no pé esse novo Código Tributário? Não, nós precisamos de um novo Código Tributário. Nosso código ele é de Mas tal 75, qual ele é muito sai antigo. do forno. Mas ele merece e carece de maiores estudos e maiores debates. Doutor, para concluir essa excelente entrevista que o senhor está nos trazendo, muito elucidativa, o senhor acredita que esse código ele vai passar como ele se encontra, ou nesses pontos que o senhor trouxe, que me pareceram bastante obscuros, ele deve sofrer transformação? Eu torço para que eles sejam melhores debatidos, inclusive com respaldo do pessoal da Secretaria de Finanças, para mostrá-lo que não é a questão do arbitramento a solução. Mesmo que ocorra o arbitramento, ele pode sofrer questionamento na justiça ou mesmo não sofrer o efeito registrado, que é o pagamento. Então vai ter muita contestação, porque como o poder de arbitrar é falar que algo aconteceu sem ter a efetiva comprovação, então isso traz um questionamento natural. Não fiz, não realizei mudança, não fiz obra. Então vai questionar. Nós queremos que seja questionado? Não, nós queremos um código correto. Um código onde teremos clareza e segurança jurídica daquilo que está ocorrendo. Doutor Márcio, essa foi a sua contribuição, muito obrigado. Eu que agradeço. E você, telespectador, permaneça conosco. Para o nosso quarto e último bloco, traremos Carlos Alberto, representante do CODESE, muito importante para fazer a conclusão desse nosso estudo. Forte abraço. Em Goiânia, desde 2010, a Capital Mídias é hoje uma das maiores empresas de mídia exterior de Goiás e, por ser a mais completa do segmento, é a única que oferece 4 mídias: painel de LED, painéis iluminados outdoor e painel rodoviário. Por 4 anos seguidos, a Capital Mídias ganhou o prêmio Os Mais Influentes da Comunicação de Goiás e se tornou referência quando o assunto é mídia exterior. Capital Mídias, a gente anuncia, você vende. Sejam bem-vindos ao quarto e último bloco do programa Controverso. E para concluir o nosso raciocínio sobre o Código Tributário de Goiânia, convidamos o engenheiro Carlos Alberto, presidente do CODESE. Seja muito bem-vindo, Carlos Alberto. Prazer ter você aqui de novo. Conversamos no começo do ano sobre ambiente de negócio na cidade de Goiânia. Hoje eu te apresento aqui o jornalista Renato Dias, que veio compor o Controverso conosco. Né? E eu te saúdo, seja muito bem-vindo. Para nós é um prazer, Giovanni, muito obrigado pelo convite. É muito importante a gente conversar sobre Goiânia, conversar sobre região metropolitana e trazer uma visão um pouco diferente daquilo que as pessoas esperam em relação ao empresário. O empresário é parceiro da cidade. O Carlos Alberto, ele é engenheiro civil, ele já desenvolveu várias funções importantes, não só como empresário, mas também como presidente em instituições como o ADEME, como o Sinduscom e agora no CODESE. Explica com poucas palavras, nosso tempo é muito curto, o que é o CODESE e qual a importância do CODESE para o país e para a cidade de Goiânia e em algum lugar que o CODESE funcionou e em alguma cidade que ele trouxe alguma contribuição interessante. O CODESE veio de uma ideia de Maringá, que é o CODEM, que existe desde 1996. Hoje nós estamos em 19 cidades. Goiânia hoje é uma referência em relação aos demais CODESES do Brasil. Nós estamos em Manaus, nós estamos em Uberlândia, nós estamos em Natal. O CODESE é uma ação do setor privado que busca ser parceiro do setor público no que tange ao desenvolvimento, no que tange ao IDH. A gente trabalha com a melhoria da saúde, de segurança, de mobilidade urbana, então a gente procura ser parceiro naquilo que é o interesse público e tem um interesse privado, que a gente possa construir juntos uma solução para uma cidade melhor. Eu gostaria de convidar vocês, telespectador e você internauta, para abrir um pouco sua cabeça, tirar um pouco essa ideia do empresário lobo mau, o empresário que só quer sugar. A ideia que essa equipe, esse pessoal traz é que realmente aquela ideia tem um pouco a ver até sobre voluntariado, de uma cidade sustentável. E entra aí na cidade de Maringá e dá uma olhada o que Maringá se transformou nos últimos anos, ok? Renato Dias. Carlos Alberto, presidente do CODESE,
o pensamento liberal interpreta de que forma a tramitação na Câmara dos Deputados sob a presidência de Rodrigo Maia do DEM do Rio de Janeiro de um novo Código Tributário, projeto tributário para o Brasil. E em Goiânia, enviado pelo Paço Municipal, sob Iris Rezende Machado, um Código Tributário que hoje é examinado pela Comissão de Constituição e Justiça do Legislativo Goianiense. Existem contradições ou uma não depende da outra? Posso só fazer um complemento? Um pensamento ultraliberal e um pensamento municipalista, ambos tributários. Olha, eu acho que eles se complementam. Houve uma distorção muito grande entre responsabilidade e recursos. Então os municípios realmente têm muita dificuldade para fazer frente às despesas que eles têm. Eu acredito que o Código Tributário Municipal ele tem que ser o suficiente para fazer frente aos investimentos em saúde, em segurança, em habitação, em mobilidade urbana. E também não pode ser tão alto que inviabilize a competitividade da cidade. Nós temos que ter uma cidade competitiva, nós temos que ter uma cidade sustentável, nós não podemos perder para a região metropolitana. A competitividade, só uma parte, ela inclusive pode incidir sobre a redução dos tributos para impedir a viagem de empresas do mercado de Goiânia para as cidades que compõem as 17, a região metropolitana, como é o caso de Aparecida de Goiânia, Trindade, Olha, Canedo. Com certeza o ISS faz uma diferença bastante gritante no resultado operacional, no resultado do lucro líquido da empresa. Você imagina que uma diferença de 3%, às vezes a pessoa está trabalhando com 10% de lucro, isso representa 30% do lucro dela. Então isso competitivamente é muito importante. Então eu acho que faz uma diferença. Goiânia deveria usar o Código Tributário como uma maneira de incentivar e gerar emprego e gerar renda. Nós podemos, através do Código Tributário, fazer alguma coisa para o centro de Goiânia, para revitalizar o centro de Goiânia através de impostos. É possível um centro de Goiânia aos moldes da cidade empresarial de Aparecida de Goiânia, com incentivo creditício e fiscal por 20 anos, não como apenas 2 anos, como o projeto de Iris Rezende Machado propõe? Algo a longo prazo para gerar renda, distribuição de riqueza, poder e direitos? E por que que o Fórum Empresarial já não trouxe essa ideia quando apresentou, quando auxiliou nas discussões do atual Código Tributário? Dessa proposta. A gente tem levado algumas propostas. Há algum encaminhamento feito aí pela FEComércio, que houve uma participação de diversas entidades. Mas assim, o que é importante é a gente entender que o Código Tributário não é só para arrecadar, ele pode fazer políticas de desenvolvimento. Você pode criar dentro de Goiânia uma zona industrial. Eu posso fazer um polo tecnológico em Goiânia com isenção e você pode gerar emprego através disso. Olha o que aconteceu em Florianópolis. Hoje o PIB de Florianópolis é monstruoso em nível de tecnologia. E isso é incentivo dado pela cidade. Então acho que o Código Tributário, na questão municipal, ele pode fazer dele mais do que uma questão só de arrecadar, ele pode fazer políticas de geração de emprego, ele pode determinar o crescimento da cidade em uma determinada região. E esse projeto que foi apresentado, ele vai conseguir, dentro dele, tem estruturas para isso? Ele aponta uma vocação para Goiânia, para a economia? Não, no meu entender não, e poderia apontar, porque o que se traz de isenção em relação ao centro, por exemplo, é muito pouco. Eu acho que você tem que dar uma isenção no centro forte para que o centro seja vivo. Lá nós já temos toda a infraestrutura pronta, nós já temos pessoas que moram próximas, que é ali que elas vão trabalhar. Então acho que a gente tem que utilizar isso a favor da cidade, a favor da mobilidade urbana. Então quando você dá vida ao centro... Essa questão, Carlos, extrapola então o Código Tributário, né? Não é só Código Tributário, ele também é plano diretor, mas ele pode estar dentro do Código Tributário um incentivo fiscal que vai atrair empresas, né? Então o Código Tributário ele tem que ser mais... Carlos Alberto, há cerca de uma semana atrás, o CODESE, junto com outras entidades empresariais, principalmente do foco do Fórum Habitacional, fez uma grande discussão, um evento, para discutir exatamente a questão do Código Tributário. O que me chamou a atenção foi que pela primeira vez eu ouvi empresários dizendo a mesma coisa, de que essa era uma oportunidade de discutir um código que não fosse eminentemente arrecadador,
mas com o qual pudesse ser feito políticas públicas. Eu queria que você aproveitasse os minutos que nós temos aqui antes de encerrar essa entrevista para explicar para o nosso telespectador, para o nosso internauta, como que se faz política pública, qual é a perspectiva de fazer política pública de melhoria e de benefício para o cidadão através de um código tributário. Qual que é a sua perspectiva? Olha, a gente pode dar incentivos para desenvolvimento de uma determinada região. Você pode pegar um centro de Goiânia, por exemplo, e dar isenção de IPTU, pegar um ISS de 2% para a empresa que se instalar no centro de Goiânia. Você pode pegar uma região norte... De longo prazo. De longo prazo. Quando você faz uma coisa de 2 anos, ela não tem... sustentabilidade. O empresário não vai fazer o investimento para 2 anos, ele faz o investimento para 10, para 15, para 20 Isso aí vai anos. ter que ser discutido na mista. E outras ideias públicas? Isso vai ter que aumentar. Então, acho que assim, você pode escolher uma determinada região da cidade e criar um polo de desenvolvimento econômico naquela região. Dar incentivo para que as empresas vão para aquele lugar. E aí você, além de determinar um crescimento de uma região, você determina o investimento naquela região, gerando emprego, gerando renda. Então o Código Tributário ele tem que ser mais do que a questão arrecadatória. Você pode utilizá-lo para fazer políticas públicas também e através delas gerar emprego e gerar renda. E essas áreas não podem ser multiplicadas ao longo da metrópole para que não haja distribuição desigual de riqueza, um desequilíbrio regional? A gente tem que trabalhar a questão da mobilidade. Então, por exemplo, onde eu tenho um grande volume de pessoas que estejam morando e não tem geração de emprego, e se eu levar a geração de emprego para aquele lugar, eu evito que a pessoa atravesse a cidade para buscar emprego. Então, você tem que levar isso próximo da onde está a pessoa, para que ela não seja impelida a atravessar a cidade para poder trabalhar, né? Carlos Alberto, nós estamos agora nos minutos finais. Eu tenho, das entrevistas que eu tenho feito com você, eu percebo um grande humanismo, tanto seu, e eu posso falar de cadeira, eu te conheci desde 2014, quando eu fui secretário, e esse humanismo eu vi na prática, eu como gestor público, né, eu sempre senti uma sensibilidade muito grande. Você na época era do Sinduscom, né, e todos os projetos nesse aspecto você encampou e abraçou, inclusive de melhorias até em relação ao meio ambiente. Há uma nova geração de empresários ou uma nova mentalidade sobre o empresariado? É um novo empresário ou uma nova mentalidade dos empresários? Eu acho que é um amadurecimento. Sempre houve a necessidade de participação do empresário, mas não só do empresário. Mas antigamente era só com dinheiro, né? O pessoal só queria da bolsa. Mas isso foi amadurecendo com o tempo. Quando você é parte do problema, você tem que ser parte da solução. Não adianta, por exemplo, eu me isolar no condomínio fechado, meu filho vai para a escola, ele vai estar exposto. Então, se eu não ajudar a tirar aquela criança que ela deveria estar na escola e não está, não, eu não consegui... Está exposto na balata, pior, está exposto na balada. Porque quando ele vai para a escola, ele está protegido. Se eu não tirar essa criança da rua, a hora que ela tiver 12, 15, 18, ela pode assaltar, pode roubar. O caso da escola de Cisane mostra que não também, né? Tá certo. Também... Mas lá é escola pública, né? Então, assim, o filho dele está longe da escola pública. Mas teve uma escola privada em Goiânia que... Isso, exatamente. Então, assim, eu acho que é esse o nosso trabalho, sabe? A gente tem, por Presidente obrigação... Carlos Alberto, só uma última pergunta. O senhor está otimista com o Brasil, com Goiás e com Goiânia em 2019? Franco. Eu estou otimista com 2020. 2019 eu acho que é um ano de arrumação, é um ano em que a gente vai ter que curar muitas feridas aí e tomar muitas atitudes para que nós tenhamos um Brasil moderno e competitivo e também um Estado que traga aquilo que o povo merece. Carlos Alberto, quero te agradecer muito a sua presença. Você trouxe realmente uma conclusão aqui para essa nossa discussão sobre o Código Tributário com muita sensibilidade e espero poder contar você novamente ainda esse ano. Quero conversar muito sobre ambiente de negócio como nós havíamos planejado anteriormente, ok? Obrigado. E você, meu querido, minha querida, está no lugar certo. Esse é o programa Controverso. Até o nosso próximo encontro. Um forte abraço.